Você que gosta de filmes e séries com certeza já se identificou com aquele personagem mais introspectivo, inteligente e misterioso, que normalmente passa despercebido aos olhos alheios dentro de uma trama, mas que com o tempo acaba mostrando todo o seu potencial criativo, sendo uma pessoa muito legal e super carismática. É claro que no meio de toda a extravagância e dessa energia caótica que rola em Euforia, esse tipo de personagem obviamente não poderia faltar. Alexia é uma incógnita para muita gente, e vários de vocês já pediram um vídeo dela aqui no canal desde o ano passado. Agora, com mais informações, conseguimos conversar sobre a história dela, levantando alguns aspectos sobre a sua personalidade e até mesmo buscando entender o exposed que ela fez da galera do colégio na última temporada. Esse é o canal Analisando Personagens e eu sou a Gabriela, sou estudante de psicologia e por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo das séries, filmes, jogos, animes e atualidades no geral. Se você curte temas como esses, já deixa o seu like para que a cada dia a gente possa trazer mais conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Recado dado e agora bora falar de psicologia. Como a gente já sabe, a Alexia tem uma história de vida que é bem complicada. Ela precisou lidar desde muito cedo com uma mãe alcoólatra, um pai bem sacana e durante parte da sua infância foi deixada de lado pela família, vivendo sob a sombra da sua irmã mais velha, a Cassie. Se você parar para observar, a gente não tem um investimento familiar voltado para ela como existia para Cassie, que em seus reviews sempre era marcada por muito carinho, boas memórias e agrados por parte da sua família desde muito cedo. Algumas questões que comprovam isso, por exemplo, é o fato do pai das meninas ter investido no sonho da Cassie em ser patinadora, mesmo tendo muito pouco dinheiro para isso. Enquanto para Alexia, nunca houve qualquer investimento ou interesse em relação aos seus sonhos e aos seus planos. A Alexia também sempre aparece mais afastada das reuniões de família, ela fica mais distante nas brincadeiras e demais memórias felizes. É importante a gente falar também sobre essa diferença de expressão e das formas de sentir que a Alexia demonstra quando comparada com a Cassie. Enquanto ela guarda os problemas, ela cria histórias, pensa em cenários e observa tudo de maneira mais minuciosa, a Cassie vai ter um perfil muito mais expansivo. Ela cobra, ela deseja e vai atrás das suas necessidades de uma maneira que é brutalmente prejudicial para si mesma. Apesar dos pesares, Alexia também não se ocupa em voltar tanto para essas memórias. Porém, a gente pode ver que esses fatores podem ter influenciado de alguma forma no modo com que ela faz as suas escolhas e se porta diante das situações que acontecem no seu dia a dia. Ela vai se descrever como uma pessoa hesitante e passiva diante de diferentes contextos. Alexia manifesta sua insatisfação consigo mesma por não ter confrontado seu pai lá atrás a respeito dos erros dele, como quando tirou algumas coisas de casa para vender, comprar algumas substâncias e sustentar o seu vício. Além disso, ela também sofreu muito quando soube da overdose da Rue e se sentiu impotente por não ter avisado alguém antes que a coisa tivesse tomado aquele rumo. Infelizmente, estes foram eventos do passado que geraram um certo grau de angústia na Alexia, porém também serviram como base para que ela sentisse a necessidade e fizesse a escolha de ser ela mesma agora na segunda temporada. De fato, a introspecção faz parte da sua personalidade. Ela se volta muito para si, está centrada em sua própria vida e no seu próprio mundo. Ou pelo menos era isso que todo mundo imaginava até o lançamento da sua peça. No geral, a gente não vê Alexia com nenhuma amiga, a não ser a Rue lá na infância. Além dos momentos em que ela acompanha o grupo de amigas da irmã, porém, ela sempre fica mais de canto e com outras pessoas sendo protagonistas das festas e no colégio. Essa falta de força para agir e se expressar aparece em vários momentos, como aqueles 2 eventos que mencionamos anteriormente. Nesse caso, sabemos que guardar o que está sentindo pode causar efeitos devastadores para a saúde mental a longo prazo. E felizmente, ao menos escrevendo, Alexia consegue aliviar essas dores de alguma forma e não se sobrecarregar. Ainda que não seja de maneira proposital, Alexia tem o seu aparelho psíquico permeado por fantasias. Na visão de Freud, as fantasias muitas vezes funcionam como uma forma de reagirmos a uma realidade desagradável de uma forma mais prazerosa. Elementos do nosso ambiente que são difíceis de suportar podem ser reformulados para que possam ser facilmente compreendidos, causando uma economia de energia mental causada pela evitação do sofrimento. Para que isso possa acontecer, é preciso que a realidade colabore de alguma forma, agindo como uma estrutura base que proporciona esse comportamento. Muitos de nós, inclusive, fazemos ou já fizemos isso em algum momento da vida. Assim como para Alexia, os livros, a música e até mesmo os pensamentos funcionam como instrumentos capazes de nos transportar para outro lugar e evitar encarar a realidade dura como ela é. Por mais que a Alexia tenha se dado muito bem nessa sua estratégia psíquica,
se tornando uma pessoa muito inteligente, inclusive uma excelente roteirista, a gente deve mencionar que essa fuga em excesso pode configurar em um problema de saúde mental. O devaneio que te impede de se relacionar, trabalhar e que te tira da realidade objetiva deve ser analisado por um profissional. Afinal, é preciso descobrir a razão para a elaboração dessa fuga e como que o sujeito é capaz de retornar à realidade. Felizmente, Alexi consegue manter esse padrão de vida que funciona muito bem em relação aos aspectos da sua personalidade. Alexi é uma adolescente bem introvertida, porém não tímida. Falamos sobre a diferença desses dois aspectos comportamentais em uma postagem no nosso Instagram sobre o Charlie em As Vantagens de Ser Invisível. Então, se você tem curiosidade no assunto, dá uma passadinha lá depois. Alexi, no geral, ela não parece se importar muito por ter poucos amigos ou coisas assim. No entanto, podemos afirmar que há uma vontade de aparecer, de se expressar e de ter os holofotes voltados para ela, ao menos uma vez. É justamente esse desejo que vai guiar a peça da Alexi. Ainda que com medo, a personagem escreve um roteiro anunciando os absurdos que acontecem com seus colegas. De certa forma, eu até diria que ela é uma das pessoas mais sensatas ali em relação aos conflitos que acontecem no colégio. Mas claro, tudo dentro da sua própria perspectiva, através do que ela consegue enxergar, não sendo uma verdade absoluta. Contando a sua história, ela consegue dizer ao público quem ela é de verdade. Ela resolve sair das sombras e impulsiona a parte de si jamais vista. Nos palcos, Alexia é espontânea, verdadeira consigo mesma, apresenta um comportamento impotente e é capaz de fazer o que ela quiser. Inclusive, vale-se pensar que o espaço e a condição que vai fazer com que Alexi se sinta assim é dentro de uma peça, a fantasia da sua imaginação que toma forma e se torna pública. Isso acontece principalmente por se tratar de um momento de reconstrução do mundo com base na sua própria ideia, como já acontecia na sua cabeça. Para finalizar, também temos em nota a sua curiosa relação com o Fez ainda no começo da temporada. Ela tem aquela conversa com ele no sofá e a Rue menciona: How could Fesco be so kind to her and so violent towards Nate? She couldn't remember the last time someone her age asked her so many questions about herself. He actually cared about what she had to say. De alguma forma, Alexi se sente validada pela primeira vez na vida. Os fatores da sua história, como sendo alguém que tem uma baixa autoestima e cuja participação na própria família sempre foi deixada de lado, fizeram com que ela em um primeiro momento não soubesse lidar com o fato de ser vista por alguém, principalmente a partir de uma ótica positiva. Em razão disso, ela começa a se aproximar de Fez para entender qual era dele e desfrutar ainda mais dessa companhia agradável. Seria interessante pensar naquela noite como um possível divisor de águas para Alexi dentro do roteiro. Eu arriscaria dizer que a dualidade que Fez apresenta, com esse misto de bravura e tranquilidade típicos do personagem, despertam nela essa coragem de agir e se posicionar de alguma forma. Não à toa, dias antes de decidir publicar a sua apresentação, é a ele a quem ela recorre para conversar sobre se sua decisão estaria certa ou não. Ao final das contas, ele a incentiva a continuar e ignorar a opinião das pessoas, abrindo espaço para essa nova ou até mesmo a real Lexi que pouco conhecemos e que estamos ansiosos para saber um pouco mais ao longo das próximas temporadas. De alguma maneira, a Lexi percebe a sua genialidade e que é possível ser discreta, introspectiva e ao mesmo tempo ser muito corajosa e impositiva no que ela quiser. Eu particularmente me identifico bastante com a personalidade da Lexi, e se você se vê nela de alguma forma ou gostaria de entender um pouco mais sobre os nuances da personalidade introvertida e extrovertida, Poder dos Quietos de Susan Cain é uma leitura muito boa que traz à luz vários desses aspectos e que eu vou deixar no link da descrição para você. Por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço por terem assistido o vídeo até aqui. Peço que deixem o seu like, se inscrevam se você é novo no canal. Se você tiver qualquer sugestão de filmes e séries, é só deixar nos comentários. Além disso, temos vários outros vídeos sobre a série Euforia que vamos deixar aqui do lado. É isso, um grande abraço e até a próxima.